Olá, eu sou Davi Silva, e qual o critério que você utiliza para saber se uma profecia ela é realmente verídica ou não? Muitas pessoas vão responder isso falando que usam a Bíblia. Se o que está escrito na Bíblia é o que a pessoa disse, tudo bem. Mas se não é o que a pessoa disse, então nós descartamos esta profecia. Sim, isso está totalmente correto. Entretanto, muitas pessoas não fazem uso disso. Elas simplesmente acreditam que aquilo é algo verdadeiro só porque a pessoa está falando em línguas. Eu não estou aqui criticando e dizendo que eu não acredito na continuidade dos dons. Sim, eu acredito sim que os dons eles continuaram. Entretanto, nós temos que ter discernimento, temos que ter uma certa perspicácia para saber se isso é realmente verdade ou não. Antes de aceitarmos qualquer tipo de profecia, temos que consultar a palavra de Deus. Temos que ser como os bereanos, que eram elogiados, porque a cada palavra dita, a cada palavra que era pregada para eles, eles simplesmente consultavam as Escrituras. E nós, como cristãos, devemos fazer isso. E nós muitas vezes não fazemos e caímos no erro por causa disso, porque não buscamos o conhecimento. E a própria palavra de Deus ela diz que o povo de Deus padece por falta de conhecimento. Por isso que nós devemos conhecer a palavra de Deus. Temos que ter pleno conhecimento das Escrituras para que nós não venhamos a dar ouvidos a carochinhas, a coisas totalmente nocivas às doutrinas bíblicas. Estamos vivendo um período complicado no mundo sobre essa questão do coronavírus. E muitas pessoas estão utilizando desse período complicado simplesmente para se promover. Existe um homem que disse que Jesus Cristo viria dia 8 de abril, que seria implantado o tal chip da besta e que o anticristo seria Emmanuel Macron, o presidente da França. O nome desse rapaz é Romilson, se eu não me engano. Ele apagou os vídeos e agora ele está dizendo que Jesus Cristo virá no dia no dia 17. Até então é a volta de Jesus Cristo, coisa que está totalmente errada. E nós simplesmente já descartamos. Mas por que descartamos? Porque não está em concordância com a palavra de Deus? Alguns discordam por causa disso, correto? Mas alguns discordam simplesmente porque eles falam em nossa própria língua, em nosso próprio idioma. Existe um áudio que eu já ouvi em que um homem, dizendo estar sendo usado por Deus, falando em línguas e tudo mais, ele dizia que dentro de 90 dias, Jesus Cristo iria voltar, iria pisar em Jerusalém, iria destruir todos os inimigos de Israel. E muitas pessoas aceitaram esse tipo de profecia, simplesmente porque ele estava falando em línguas. E só porque ele estava falando em línguas, não importava mais o que ele estava dizendo. As pessoas só davam veracidade à informação por causa das línguas em que ele dizia estar falando. Poderia ser algo verídico se o que ele falasse estivesse de acordo com as Escrituras. Entretanto, nada relacionado à volta de Cristo em que o ser humano ele venha dizer sobre Jesus Cristo voltar no dia tal, na hora tal, sobre toda essa questão é verídica, porque a palavra de Deus ela nos dá todas as informações acerca da volta de Cristo que nós precisamos saber. Existem também alguns pregadores já famosos que eles colocam vídeos dizendo que 2020 seria um ano complicado para a igreja. Ora, desde que se iniciou a igreja, desde o primeiro século da igreja, foi um período e continua sendo um período difícil para a igreja de Cristo. Aconteciam perseguições, mortes, inúmeras coisas, inúmeras pressões, inúmeras afrontas que a igreja ela recebia. Vemos na palavra de Deus que a igreja era perseguida tanto pelo governo como também pelos judeus que não aceitavam o senhorio de Jesus Cristo, que não aceitavam a veracidade de Jesus Cristo ser o Filho de Deus. Em Hebreus mostra que alguns desses judeus estavam pressionando os cristãos a voltar a fazer os sacrifícios dos animais, sendo que Jesus Cristo foi o último sacrifício, o último cordeiro a ser sacrificado para a expiação dos pecados da humanidade, não sendo mais necessário o sacrifício de animais para a remissão dos pecados. Então, neste vídeo em que o homem dizia que 2020 seria um ano complicado para a igreja,
eu vi ali uma pura exibição de meninice, em que ele falava em línguas e uma mulher que estava junto com ele traduzia, quando na verdade nós não precisamos desse tipo de coisa quando se trata da volta de Jesus Cristo, porque nós temos a palavra de Deus. Não seria necessário, digamos assim, a questão de línguas, pelo menos na minha visão, se todo o ser humano, toda a igreja, ela buscasse o conhecimento da palavra de Deus. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, em minha visão, permite que esses dons, eles continuem para que aqueles que não têm, digamos, um fácil acesso, talvez, ou que não entendem corretamente as Escrituras, tenham um entendimento claro. Pelo menos isso, ao meu ver. Mas, quanto a essa questão da volta de Jesus Cristo, nós temos que estar atentos, porque diversos profetas, né, estão surgindo, estão aparecendo para falar sobre a volta de Jesus Cristo, para falar que é Deus quem está fazendo isso tudo e que é aquilo e aquela coisa toda em que Jesus Cristo ele vai voltar e irá aparecer. Outros vão pegar e falar sobre os princípios das dores. Mateus 24, Lucas também tem essa questão, 21, se eu não me engano, e vão falar que estamos vivendo o período dessas tais pragas e epidemias que Jesus Cristo ele fala. Sim, podemos estar vivendo esse período corretamente, mas dizer que se iniciou o princípio das dores agora não é correto afirmar, porque a partir do momento em que Jesus Cristo subiu aos céus, o princípio das dores ele se iniciou. Rumores de guerras, pragas, reino contra reino. Aconteceu também a destruição de Jerusalém, se eu não me engano, no ano 70 depois de Cristo, entre outros fatos históricos que aconteceram que são relacionados à palavra de Deus quanto ao princípio das dores. As pragas, já tivemos gripe suína, já tivemos gripe aviária, tivemos da peste negra, que tem até uma frase do Lutero que ele fala sobre essa questão da peste negra, que é relacionado à questão de fé, que nós podemos utilizar também para nós nesse período de coronavírus, para não termos uma fé totalmente errada, para que nós saibamos realmente o que seria ter fé nesse momento difícil. Mas o foco não seria desse vídeo que eu estou gravando, mas sim para falar sobre essa questão desses falsos mestres, desses homens que estão espalhando simplesmente coisas demoníacas acerca da volta de Cristo. A palavra de Deus diz, Paulo, se eu não me engano, que mesmo que desça um anjo do céu e vos pregue outro evangelho, seja ele anátema. Ele deve ser maldito. Maldito é esse homem que faz esse tipo de coisa, esse anjo. Então, esses homens que estão falando que Jesus Cristo voltará dentro de 90 dias, ou que voltará no dia 17 de abril, simplesmente estão falando coisas malditas. Eles são malditos por pregar coisas que não são corretas à palavra de Deus, que estão falando simplesmente um novo evangelho, digamos assim. E para isso, nós vamos ler um texto muito conhecido e que, infelizmente, muitos não estão dando muita importância. Está em Mateus 24, do 36 ao 44. E diz assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Nesse versículo 36, muitos vão pegar e utilizar falando que Jesus Cristo ele não sabe quando ele vai voltar e que ele está esperando o sinal de Deus dizendo: filho, está na hora de você voltar à terra e buscar meu povo. É errado, porque nesse versículo, não só eu como muitos outros homens de Deus veem Jesus Cristo falar isso na forma de homem, sendo Jesus homem e não o Jesus Deus. Mas vamos seguir, porque esse é um assunto longo e não é o foco desse vídeo. Versículo 37 em diante vai dizer assim: pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando num moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto vigiem,
porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Então é isso, gente. Não sabemos a hora que Jesus Cristo é de voltar. Ele pode voltar agora, como ele pode voltar daqui a 100 anos. Entretanto, nós temos que viver vigilantes e viver assim como os cristãos da igreja primitiva viviam, vendo que a volta de Jesus Cristo seria naquele momento. Então que nós vivamos nossas vidas de acordo com a palavra de Deus, pensando que Jesus Cristo ele pode voltar a qualquer minuto. Por isso nós temos que buscar a cada vez mais a Deus e a santificação, porque sem ela ninguém verá ao Senhor. Fique com Deus e até a próxima.